Olá pessoal, estamos aqui com mais um Brain Reporter para vocês. Eu sou a Natália e eu estou aqui na Unicamp, uma das principais universidades do nosso país, onde 15% de toda a produção científica do Brasil é produzido aqui. Férias! E eu, Bruno e o Rafael estamos aqui na Unicamp para mostrar um pouco para vocês sobre o CAF, Ciências e Arte nas Férias da Unicamp. O Ciência e Arte nas Férias ele é organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa daqui da Unicamp e é um evento que tem um monte de atividades, como as oficinas e as palestras que os alunos vão assistir aqui daqui a pouco. E a ideia do programa é envolver vários temas, por exemplo, a parte de exatas, humanas, biológicas, a área da saúde, a parte de tecnologia e também envolve a parte das artes para despertar tanto o artista como o cientista que tem dentro de cada um dos alunos. E desta forma, o visitante, além de participar dessas palestras, com todas as informações que o Rafa acabou de falar, acaba conhecendo um pouco da estrutura da universidade, laboratorial, um pouco sobre a metodologia das pesquisas e todo o ambiente que envolve um evento como esse e as pesquisas que ocorrem aqui na universidade. Hoje eu estou aqui na FCM, que é a Faculdade de Ciências Médicas, e como nós somos o Brain Reporter, vamos falar para você mais especificamente sobre neurologia, o cérebro. Hoje vai acontecer aqui pelo CAF várias palestras, várias oficinas e várias curiosidades sobre o cérebro que eu tenho certeza que vocês, telespectadores, vão adorar ficar sabendo. Então, pessoal, eu tô aqui com a Alice. A Alice ela é enfermeira, ela já fez o mestrado, está fazendo o doutorado dela aqui na Unicamp e ela veio falar para os alunos do Ciência e Arte nas Férias um pouquinho sobre o AVC. Não sei se vocês já ouviram falar, né, mas o AVC é muito comum e a cada 6 segundos morre uma pessoa no mundo por causa do AVC. Então, Alice, o que você conversou com os meninos lá nas salas de aula? Então, nós conversamos sobre o AVC. AVC é o acidente vascular cerebral. Ele realmente, como você falou, ele acontece com muita frequência no mundo, inclusive no Brasil. O que eu quis ensiná-los ou realmente mostrar para eles, né? Para que eles saibam identificar quando alguém está tendo um AVC. Porque sabendo identificar, e sabendo o que fazer após o AVC, eles podem até salvar uma vida, porque tempo é cérebro. Então nós precisamos estar muito atentos aos sintomas, aos sinais e saber realmente o que fazer quando alguém está tendo um AVC. Às vezes um avô, às vezes um tio. Inclusive, uma curiosidade, assim, algo que eu percebi deles, muitos contaram experiências de avós, tios, familiares que tiveram AVC, que tiveram um cuidado depois de muito tempo do AVC e eles realmente não conseguiram, tiveram sequelas após esse AVC e ninguém sabia que ele estava tendo um AVC. Isso é porque demorou para ter o atendimento, né? Demorou. Para identificar o que é. Exatamente. E assim, muitos casos, quase 30% dos alunos contando casos de familiares que hoje já estão falecidos ou que tem alguma sequela. Alguém tem um caso para contar de como a pessoa ficou? Quem quer contar? Você ali no fundo. Vamos lá. Conta pra gente como foi, quem que era. Ai meu Deus, pegando o microfone. Era minha avó. Ô Alice, fala pra gente então como que a gente identifica se alguém está tendo um AVC para saber o que fazer depois. Olha, a gente explica para os jovens, para os adolescentes, né? São 3 principais sinais que a gente fala, né? A primeira pergunta que você tem que fazer para a pessoa que aparentemente está tendo um AVC, pede para ela sorrir. Então, até no hospital a gente faz esse teste quando a pessoa chega com alguns sinais ou sintomas na unidade de urgência e emergência. Então a gente pede para a pessoa sorrir. Por quê? Porque dependendo da área que o AVC afetou no cérebro, ele não consegue sorrir por completo. Então metade da face fica caída. Então é realmente um sorriso torto, que normalmente aquela pessoa não tem. Já identificou que ele não está conseguindo sorrir adequadamente? Já corre para o hospital. Corre para o hospital, liga para o SAMU. Segunda perguntinha que a gente pode fazer. Pede para a pessoa levantar os 2 braços, a gente até brinca abraço, né? Pede para a pessoa dar um abraço.
Então, quando ela levanta, ela não consegue levantar um dos braços, ou um ou outro, dependendo do lado que afetar. É o lado contrário, que pode ser que afete no cérebro, é sempre o lado contrário que vai ter o problema. Então, se teve o AVC aqui do lado direito, é o braço esquerdo que não vai conseguir mexer. Né? Exatamente. E vice-versa, né? Não só o braço, como também a perna. Então, a pessoa vai ter dificuldade súbita de caminhar, ou dificuldade súbita de pegar alguma coisa, ela vai pegar, não consegue e cai da mão. Então, são sinais que a gente consegue perceber. E o terceiro, a gente pede para a pessoa repetir uma frase. E a gente sempre fala, o céu é azul. Você fala para a pessoa, por favor, repete essa frase, o céu é azul. E a pessoa não consegue pronunciar. Fica feio, né? Fica Fala tipo tudo. blá 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 blá. Ela não consegue realmente pronunciar. Então, assim, não é que a pessoa precisa ter os 3 sintomas para ser já encaminhado para urgência e emergência. Não, apenas um sintoma já é considerado alarmante. Então já pode ligar para o SAMU ou correr para o hospital. Exatamente. E vocês sabem o número do SAMU? É muito importante a gente saber. Muitas vezes as pessoas falam 90, 99, até por causa dos filmes. Mas o SAMU aqui no Brasil é 192. Isso aí, pessoal, 92, hein? Boa tarde. Como dito antes, então no CAF temos diversas palestras sobre alguns assuntos pertinentes, de interesse da juventude. E agora estou aqui com a Gabriela Espanhol, que vem como representante da ASP e vai falar um pouco sobre o que ela vai falar aqui no evento de hoje. Bom, a ASP na verdade é uma ONG que a gente promove eventos, então é a ONG de assistência à saúde do paciente com epilepsia. Então a gente promove eventos e palestras para educar sobre esse tema, sobre epilepsia. E qual que é a importância de falar sobre esse tema para jovens, para crianças que estão vindo aqui no evento? Bruno, como você sabe, a epilepsia é uma condição neurológica que atinge aproximadamente 2% da população e 50% dos casos é em criança e em adolescente. Então nós temos um grande número atingindo esse público de adolescentes. Principalmente nessa idade, a gente sabe que é uma fase de mudanças e a epilepsia é uma condição que traz muitos obstáculos a nível psicológico, a nível físico e principalmente o que é mais difícil é o preconceito. Então, o objetivo dessa palestra é conscientizar e dar informação, porque ensinando sobre epilepsia a gente quebra o preconceito. O que vocês pensam quando eu falo de crise de epilepsia? Ela falou que é assustador. Quero saber o que vocês já sabem para poder construir em cima disso. Certo, e sobre esse tema, um tema bastante discutido no Brain Reporter, já temos então uma pergunta, vou perguntar que está aqui com a gente para já responder essa pergunta. Uma menina perguntou sobre as crises epiléticas, qual é a duração, como que você vê se é grave, qual é o procedimento, você vai falar sobre isso na palestra? Exatamente, essa é a ideia da palestra, ensinar as crianças a como socorrer, né, se for um coleguinha na sala de aula ou na rua. Então essa pergunta é muito interessante, porque a epilepsia ela tem causas muito variáveis. Na verdade, as crises variam de acordo com o paciente. Vários pacientes aparecem no ambulatório com diferentes relatos. Então, a duração das crises, respondendo a sua pergunta, ela varia conforme o caso. Mas é muito importante que, se passar de 5 minutos, uma crise de epilepsia, ou se tiverem várias crises na sequência, que seja acionado o serviço de emergência. Muito interessante, respondida aí a pergunta do nosso telespectador. É isso, muito mais no CAF esse ano, estamos aí. Pessoal, então a gente está aqui com a Luciana na sala de aula, o pessoal foi para um intervalinho ali ver as peças de anatomia. Enquanto isso, vamos trocar uma palavrinha aqui, né? Lu, e aí, o que aconteceu? E primeiro de tudo, você está meio malandra, né? Porque você deixou a equipe de Brain Reporters e virou professora agora. Não, imagina, nunca que eu vou abandonar o Brain Reporter. Hoje eu tô professora por um dia aqui, contribuindo com Ciência e Arte nas férias, né, Rafa? E é bom, né, essa troca com os alunos, a gente poder mostrar um pouco de neurociência para os alunos. E sobre o que você falou hoje com eles? Eu falei um pouquinho sobre a anatomia, como que é a estrutura do cérebro, o que a gente encontra dentro do tecido cerebral, as células nervosas e como que acontece a transmissão do impulso nervoso da informação entre os neurônios através da paixão, que é um assunto muito fácil de encontrar na sala de aula, né? Aliás, os alunos adoram, né? Tem um monte de gente apaixonada nessa turma. E através disso a gente mostrou um pouquinho sobre a anatomia e a neuroquímica do cérebro. A
A Evelyn é um neurônio, a Tássia é outro neurônio e a Bia é a sinapse, que está ali no meio, o espaço entre elas duas. A Evelyn e a Tássia não se tocam, mas a Bia está ali fazendo o meio de campo. Ela pega o bilhetinho, passa para a Tássia tá ali e faz, ai, que linda amiga. Ela está apaixonada. Passou a informação, é assim que os neurônios conversam, só que o bilhetinho é o quê? Um neurotransmissor. Tá certo. Bom, Lu, boa sorte aí, tomara que dê tudo certo aí no finalzinho do curso. Obrigada. E a gente se vê de novo no Brain Reporters, né? Reporters, trabalhando, hein, Rafael? É isso aí, vamos estar lá. Tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada. Estamos aqui com a psicóloga Jéssica Vicentini, que é uma das palestrantes do CAF, Ciência e Arte nas Férias, que é o tema do programa de hoje. E a Jéssica vai contar um pouco sobre o que ela está falando para as crianças hoje e para os ouvintes do curso. Qual é o tema, Jéssica? Então, Bruno, esse é o segundo ano consecutivo que a gente faz o Ciência e Arte nas Férias. E a gente quis dar um ar bastante divertido para ser um ambiente prazeroso para as crianças, para os adolescentes já, né? Eles não gostam de falar de crianças, 14, 15 anos. E vem inclusive crianças de outras cidades, né, que são selecionadas. Hoje vai ser uma turma de Americana. E a proposta do Ciência e Arte nas Férias é explicar como funciona o cérebro. E para isso, então, a gente escolheu alguns temas porque ficava inviável explicar tudo. Aliás, sobre o cérebro a gente não sabe tudo ainda, né? Infelizmente, o cérebro é um mistério ainda. E a gente tenta desvendar esses mistérios, mas ainda tem muito que se pesquisar. Então foram escolhidos ilusões de ótica, memória, também estresse e ansiedade e também a neuroquímica da paixão, que eu acho que é o tema que eles mais gostam e eles ficam bastante interessados até por serem adolescentes. Então fala um pouco mais sobre a neuroquímica da paixão. Como que está se desenrolando a palestra em relação a esse tema? A palestra que eles mais gostam, a gente explica primeiro o que é o neurônio, o que são as células da glia e depois um pouco dos neurotransmissores que estão envolvidos nas fases aí até chegar no amor, né? E aí a pergunta maior deles é: por que tem gente então que não fica comigo, que para ali naquela fase da paixão e não chega no amor? Eles ficam bastante curiosos porque é o momento que eles estão passando, né? Então daí a gente vai falar dos neurotransmissores, vai falar da vasopressina nos homens, ocitocina nas mulheres na fase do amor, já na fase da paixão noradrenalina, dopamina, sistema de recompensa. A gente fala também do porquê que as meninas depois quando brigam com o namorado vão atrás de comer chocolate, que ativa o sistema de recompensa. E depois a gente aborda também abuso de drogas, que eu acho que é bastante interessante, bem pertinente, que também ativa o sistema de recompensa, mas infelizmente de uma forma muito errada, né? Porque na hora que há essa competição entre os neurotransmissores, as drogas ganham e o prejuízo para o cérebro a gente mostra para eles com ressonância magnética quais são esses prejuízos e como acontece a morte neuronal. Então eu acho essa parte bem interessante de conscientização sobre o tema. Que mais? Mas eu conheço um pouco sobre o seu trabalho, sei que você foca em epilepsia, AVC. Tem alguma coisa disso também na palestra? Isso, depois que a gente faz esses 4 temas aí mais abrangentes, a gente dá um intervalo, que é onde eles vão para os modelos anatômicos e tem uma aluna que ela explica, uma monitora que ela vai explicar quais que são as regiões chaves ali que a gente vai falar nas palestras, então onde que é o hipocampo, porque a gente vai falar um pouco sobre memória e também sobre epilepsia. Conhecer, né? Então as regiões anatômicas com modelos estruturados. Isso, exatamente. Bem ilustrado. Aqui nós temos um, aqui atrás nós temos outro. Então são ossos que são unidos por articulações. E aí na volta a gente pega esses temas que são epilepsia e AVC. E a importância da conscientização é que muitas vezes eles não sabem identificar a epilepsia e na própria escola tem alguém que sofre as crises e que muitas vezes sofre até estigma, preconceito. Então é muito importante essas 2 palestras. Quando a gente fala sobre AVC é a primeira causa de morte no Brasil. Então sempre erguem a mão: meu tio, meu avô faleceu disso. Então a importância de fazer essa conscientização para na hora que tiver uma pessoa ali tendo um AVC, saber identificar quais são os sintomas de um AVC. Então a gente aborda isso nas palestras. O que fazer, que número ligar. Ajudar a identificar e agir, né? Sim, teve uma pesquisa que foi feita no Brasil
com mais de 800 pessoas e que elas acreditavam que o número que se ligava era 911 quando havia uma emergência de AVC. Influência cultural estadunidense. Exatamente, né, que é o número dos Estados Unidos e não 192, que é o número do Brasil. Então a gente ensina tudo isso e eu acho que o mais interessante é a forma como isso é passado para esses alunos, né, que é de uma maneira divertida. Na palestra sobre estresse e ansiedade, eu levo barata para eles, então eu falo sobre um experimento que mostra que uma ameaça, quando é um estímulo que é visto como uma ameaça, a gente tem aquilo como mais próximo do que um objeto que não é ameaçador. Então a gente tende a achar que está mais perto, e eu mostro isso em todos os testes que a gente fez. Aqui no Ciência e Arte nas Férias, a gente pede para eles medirem com barbante, eles são vendados. Na hora que a gente abre, e que eles veem, primeiro é uma tesoura ou qualquer objeto comum e depois uma caixa com baratas transparente. E aí na hora que eles olham as baratas e eles estimam e veem que eles realmente estimaram muito mais próximo e que eu coloquei exatamente no mesmo lugar, isso é uma forma de aprendizado divertida, eles aprendem com diversão, né? Legal. E depois também a gente faz o quiz, que a gente coloca 2 equipes e o prêmio é uma caixa de bombom, mas no final todo mundo ganha bombom, né? Até porque o que vale é o empenho deles em responderem as perguntas. E conforme as perguntas vão sendo feitas, tem que bater e a equipe tem que responder. E é muito divertido, então. É aprender de uma forma divertida, prazerosa, e eu acho que isso é o mais importante do Ciência e Arte nas Férias. E acaba ajudando na fixação do aprendizado também, sim, imagino eu. Claro. Ah, legal. E aí depois a gente fala, bom, agora que vocês aprenderam memória, vamos testar o hipocampo de vocês, né? E aí é que eles vão ser testados sobre as questões que foram abordadas. Última pergunta, como proceder diante de uma crise epilética convulsiva? Legal. Obrigado, Jéssica. Boa sorte com as palestras. Obrigada. Tenho certeza que está todo mundo gostando. Obrigada. Nos vemos por aí. Até mais.